Esse número quase dobra quando pensamos em jauenses fora de Jaú. E interessados em saber sobre o que acontece em nossa cidade, é um número impossível de se calcular. São 24 horas de programação, 7 dias por semana, mais de 8 horas diárias e conteúdo inédito, mais de 4 horas ao vivo. Tudo isso para ficar mais perto de você. E é por isso que a TV local volta de cara nova, para estar mais perto de você. Muito bom dia para você ligado aqui na TV Local, Canal 4, um prazer estar contigo mais uma vez, a partir de agora trabalhando as principais informações do Jornal da Gente. Obrigado a você que nos concede a licença de entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, ou para você que acessa www.tvljau.com.br, para você também que tem aí tvljau.com.br, para você também que tem o nosso contato telefônico para você fazer o seu contato com a gente, 3418-0400, esse é o telefone de contato, e tem também o Facebook. Aliás, o Facebook, quero dizer que fiquei muito feliz ontem em saber que tanta gente acabou entrando em contato com a gente, tanta gente acabou falando com a gente, dando a sua opinião da nossa pesquisa através do Facebook, e hoje nós vamos discutir um assunto que é o trânsito na cidade de Jaú. Daqui a pouco, inclusive, nós temos uma convidada, né, que vai conversar com a gente a respeito do trânsito na cidade de Jaú, para a gente saber, para a gente falar a respeito dos problemas, das soluções, o que nós, inclusive cidadãos, motoristas, também pedestres também, né? Podemos fazer, podemos ajudar, podemos melhorar o trânsito da cidade de Jaú, né? Podemos ajudar a melhorar o trânsito na cidade de Jaú ou não. Queremos saber, né? Se é possível, se não é possível, como é possível. Enfim, são assuntos que nós vamos debatendo, que nós vamos trazendo à luz para que a gente possa tentar de alguma forma colaborar, ajudar. Ontem nós falamos muito a respeito de radar, né, nas rodovias da nossa região. Recebemos ontem aqui, inclusive, no Jornal da Gente, segunda edição, o Márcio Almeida, que falou a respeito dos radares, dos problemas que nós temos em relação às rodovias da nossa região, não só de radares, mas os contornos. Nós tínhamos aqui na rodovia, aqui, a chegada de Bocanha na Jaú, nós tínhamos um problema, inclusive, ali que foi colocado um sistema que a gente até chamou daqueles pirulitos, é um sistema que informa, divide a pista para evitar que os motoristas, porque alguns deles entravam na contramão de direção sob o risco de causar acidente, enfim. Então daqui a pouco nós vamos fazer uma pesquisa também ligada ao trânsito de Jaú. Já dá para liberar a pesquisa? Já posso liberar aqui a pergunta da pesquisa? Então vamos liberar a pergunta da pesquisa que nós vamos fazer hoje e que você vai poder responder através do Facebook da TV Local, tá? Que é o facebook.tvljaú.com, TVL Jaú, né? Facebook.tvl Jaú. Qual o maior problema do trânsito de Jaú, na sua opinião? Qual o maior problema do trânsito de Jaú, na sua opinião? Depois, durante o jornal, se possível, a gente vai conversando, vai trazendo também algumas opiniões, a sua opinião, para você que está ligado aqui no Jornal da Gente e para você que está acessando através da rede social, tá bom?
tá aí a nossa pergunta já colocada, a nossa pesquisa já colocada. Agora nós vamos trabalhar os assuntos. Ontem nós tivemos uma manifestação, um protesto que aconteceu lá no Jardim Orlando Meto. Por quê? Porque nós temos uma empresa que está levando terra, que ela foi contratada pela prefeitura e que está levando terra até o Jardim Orlando Meto, para a terra que ela está tirando ali do Lago do Silvério. A terra que está sendo retirada do Lago do Silvério precisa ser levada para algum lugar, não tenha dúvida disso. Precisa ser conduzida para algum lugar. Está sendo conduzida em comum acordo a empresa, que é a responsável pela condução da terra, e o proprietário da terra para onde está sendo levado lá no Jardim Orlando Meto. Nesse comum acordo ficou acertado que a empresa ia levar a terra até lá. E é isso que está se fazendo. Só que os moradores estão reclamando da poeira e também da complicação no trânsito. Então vamos acompanhar, o Rodrigo Boni esteve lá, o Leonardo Gomes é quem registrou as imagens e nós vamos acompanhar o que é que os moradores estão reclamando lá no Jardim Orlando Meto. Pode rodar. Exatamente isso, Arthur. A gente está aqui na chegada à Chácara Ferreira Dias, ao Orlando Meto, ao antigo Jaú O, né, que é o Orlando Meto 2, na verdade, e os moradores desses 3 bairros se juntaram, fizeram uma manifestação pacífica no final da tarde desta terça-feira. Eles interromperam o tráfego de caminhões que acontece aqui, que são os caminhões que trazem o excesso de terra que é retirado do Lago do Silvério. Vocês veem aí nas imagens a quantidade de caminhões que ficaram aguardando a resolução dos problemas. Mas a gente vai falar com um dos moradores, que é um dos responsáveis por esse terceiro manifesto, né? E pode falar pra gente o que está acontecendo, que vocês se juntaram para pedir mudança. A gente vem junto à Prefeitura Municipal de Jaú pedir uma solução, porque está acabando com o nosso asfalto. A poeira é impossível, por mais que eles jogam água, não tem condições de coisar. Pediram para que abrisse uma nova via por aqui até dar uma solução, que seria a passagem pela fazenda ali, que não ia atrapalhar ninguém. Permitimos que eles passassem por aqui, só que acabaram com a calçada. Nós não temos direito de ir e vir, as crianças não têm condições de passar aqui para ir para a escola no SESI. Bom, vocês estão pedindo o que então, na verdade? O que vocês precisam? O que foi solicitado, que era para o acesso pela fazenda, entrar pela rodovia ali pelo Mazieiro e sair por trás ali, que era a fazenda. Só que está aguardando a assinatura do Eduardo Caseiro. Segundo eles, o Luiz Vicente Frederici, que o papel já estava na mesa dele para ele assinar, só que não encontrou homem para ele assinar. E nisso daí já faz 15 dias, a gente não tem uma resposta, só que a gente não suporta mais isso daí. Fora o caminhão que fica atravessando a rua aqui, que é uma solução. O senhor está falando em prefeitura, mas quem está realizando esse serviço é uma construtora. Vocês já procuraram a construtora? Já procuramos, inclusive ela acabou de chegar aí, a Andréia, que é aquela moça lá, ó. A Andréia, que é a engenheira responsável pela obra. E já conversamos com ela, já tentamos passar para ela. Ela falou que já estava providenciando a solução, mas até agora a gente não teve uma solução. Se vocês quiserem conversar com ela, ver qual é o parecer dela, a gente está à disposição. E é justamente isso, Arthur, que a gente vai fazer então, né? Nesse exato momento, o trânsito está sendo liberado aqui pela polícia militar aqui da cidade, que foi acionada, está liberando o trânsito e a gente está vendo aqui, está chegando nesse momento a Andréia, que é responsável a princípio pela construtora, que vai poder falar com a gente e explicar o que está acontecendo efetivamente, Arthur. Bom, tá aí uma primeira reclamação, principalmente a poeira, a terra. Você está vendo as imagens aqui atrás? Olha a poeira que se forma, né? A poeira que está se formando ali, olha isso. É visível, é fácil da gente ver a quantidade de terra que está se formando com essa movimentação dos caminhões, que é o que os moradores, inclusive, estão reclamando. Eles estão, olha aí, ó. Você vê que o trecho de asfalto está parecendo até terra, e você vê que forma facilmente essas nuvens de terra, né,
Aí até já está mais tranquilo, aí já é uma parte que está mais tranquilo. Lá na outra imagem que a gente via que realmente tem mais terra, né? Tem um volume muito grande de terra, forma uma nuvem, uma poeira danada. Tá aí a entrada dos caminhões, ó. Aí é o lugar onde os caminhões estão entrando. Ele corta esse trecho que seria, acho até que seria uma calçada aí, né? Eles cortam esse trecho aí e entram para o terreno. O que os moradores estão pedindo, estão querendo, né? Essa daí, inclusive, é a representante da empresa, ela chama Andréia, a empresa, se eu não me engano, chama Passarelli, né? O que eles estão pedindo? Os moradores querem que, ao entrar, antes de cortar o bairro, os caminhões que entram lá pela SP-304, lá pela rodovia que liga Jaú a Mineiros do Tietê, lá onde tem aquele prédio denominado Mazieiro, né? Nem sei se funciona alguma coisa lá hoje, mas lá pelo Mazieiro, que eles entrem, que é lá no Distrito Industrial, né? Que eles entrem e que eles cortem lá por trás lá do bairro para chegar até onde eles estão despejando terra, ao invés de passar por dentro do bairro para jogar esses caminhões de terra nesta área aonde eles estão jogando. A grande reclamação é essa. Eles querem que os caminhões deem a volta para jogar essa terra sem passar por dentro do bairro, sem cortar o bairro, e o que evitaria a complicação no trânsito e também essa poeira, essa terra toda. A complicação no trânsito é uma outra reclamação, é um outro problema que nós também registramos nessa movimentação desses caminhões, que os moradores estão reclamando também. Pode rodar. Arthur, a gente volta aqui, ainda aguardando para falar com a Andréia, mostrar, Leonardo, o trânsito que ficou aqui, final de tarde, o pessoal saindo aqui do 7º Distrito Industrial, as grandes fábricas de calçado da cidade, ou uma das maiores fábricas de calçado da cidade, se concentram aqui, e tudo isso acabou prejudicando de uma maneira inimaginável o trânsito. Se o Leonardo mostrar no sentido contrário, que é quem está vindo para Orlandometo, que teoricamente seria um trânsito de pessoas menores, né? Já existe um congestionamento enorme. Ô, Léo, volta e mostra para o outro lado aqui, ó. Tem os caminhões, você dá uma subidinha, vamos colocar o Leonardo no meio da rua aqui, Arthur, para tentar mostrar para vocês. Agora os caminhões estão tentando sair da via, o que está piorando nesse momento, Arthur, o trânsito de veículos aqui, que já é complicadíssimo nesse horário. 5h30 da tarde, horário de pico aqui de movimento nesse ponto da cidade, e os moradores escolheram para fazer essa manifestação para tentar sensibilizar a empresa, na verdade, Arthur, que é responsável pelas obras aqui. Na verdade, duas questões importantes. A representante da empresa não quis falar, né? Até porque ela achou que o momento não era de falar, muito tumultuado, aquela coisa toda. Eu particularmente acho que ela deveria falar, mas ela entendeu que não, então sem problemas. Mas é pertinente a gente esclarecer, é importante a gente esclarecer que assim, essa empresa ela é contratada pela prefeitura para fazer a obra. Essa mecânica, essa articulação de tirar a terra dali e levar para uma terra em outro ponto da cidade. Bom, primeiro porque os moradores ali ao lado do Lago do Silvério, próximo ali, estavam reclamando que essa terra estava ficando ali próximo e que estava formando uma poeira danada, aquela coisa toda, e que é um direito que eles têm de reclamar, que realmente poeira é um negócio complicado, né? Ninguém gosta, obviamente, você morado lá. Você vai fazer uma obra na sua casa, já forma uma sujeira danada, já vira um complicador, né? A mulher fica brava para danar, porque põe a roupa no varal e aí empoeira tudo, aí cria aquele estresse, né? Você não vê a hora de acabar, não é verdade? Imagine você morar do lado de uma obra como essa, que ela leva tempo, né? E que está formando poeira ali. Porém, é uma obra importante e necessária. Ela tem que ser feita, né? É importante e necessária. Você imagina o município falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar 40 milhões que o governo está me dando, e não vou fazer essa obra não, porque senão o pessoal vai reclamar da poeira lá. E, sinceramente, não dá, não tem jeito. Então a empresa
ela fez um acordo para levar essa terra até esse terreno. E aí é um acordo entre a empresa e o proprietário da terra, nada tem a ver com a prefeitura. Inclusive, o doutor Luiz Vicente Federici, né, falou com a gente e explicou isso. Falou, olha, isso é um acordo entre a empresa e o proprietário do terreno para levar essa terra lá. O que eles falam de um outro proprietário de terreno para cortar a terra dele é porque esses caminhões, para dar essa volta que os caminhões, os moradores pretendem que os caminhões façam, precisa da autorização do dono, do proprietário do terreno, que vai ter que cortar o terreno dele para ir despejar essa terra. Aí o dono do terreno tem o direito de dar ou não essa autorização, não é verdade? Então aí está se aguardando ele autorizar para passar dentro do terreno dele para poder ir despejar essa terra e não ter que passar mais dentro do bairro. Até aí aguarda-se o trâmite. Porém, na minha modesta opinião, e que ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu acho que a empresa é que tem que dar uma solução, pô. A empresa construtora é que tem que dar uma solução. Se ela vai continuar passando por aí, ela que contrate um caminhão-pipa que vá jogando água e evitando o problema. Ela que coloque um caminhão-pipa, porque ninguém também é obrigado a aguentar a poeira, né, que vai passando ali. Ou ela que dê um jeito, essa que é a verdade. Ela é que resolva, ela é que dê uma solução para o problema. Porque o problema está sendo criado por ela, a empresa que está com esses caminhões tirando a terra do Lago do Silvério e levando para esse lugar. Ela é que tem que buscar uma solução. Olha aí a poeira. Olha só. Olha quem vem atrás aí de motocicleta. Olha quem vem atrás de carro. Está engolindo essa poeira. Está tomando essa poeira, está engolindo essa poeira. Então, obviamente que o cidadão reclama, o trânsito está complicado, é verdade que está complicado, você está vendo que não é um ou outro caminhão, são vários caminhões que vão chegando a todo momento, né, carregado de terra, né, e passando pela terra aí, e formando essa poeira, essa nuvem de terra que se acabou de ver aí. Então, os moradores reclamam, e com razão de reclamar. Agora, quem tem que dar a solução é a empresa. Essa moça, a Andréia, né, entendo o lado dela, tem o direito de não falar, tem o direito, não estou aqui, né, criticando ela, tem o direito de não falar, mas ela poderia ter dado uma explicação e até dizer para a gente, dizer para a população qual é a solução que a empresa vai apontar para esse caso, né? Se tem uma solução já, se tem alguma coisa já preparada. Eu estou até vendo que tem um caminhão-tanque aí, ó, mas pelo jeito não está resolvendo não, né? Porque o tanto de... Olha lá o caminhão-tanque lá atrás, ó. Olha o caminhão-tanque lá. Mas do lado desse que está dando marcha ré ali. Mas pelo jeito não está resolvendo, porque é muito movimento, né? São muitos caminhões, até porque é muita terra, quem está acompanhando a obra lá, é muita terra que está se retirando por necessidade, não é porque eles querem, porque resolvem, não, é por necessidade, é por isso que eles estão tirando terra, porque precisa tirar um grande volume de terra de lá do Lago do Silvério, mas é preciso também que não transforme em complicador a vida das pessoas. Exatamente isso, caso, Arthur, a gente... no Jardim Orlando Meto, tá certo? Bom, gente, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu vou voltar e aí põe de novo para mim a pesquisa que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos perguntando o seguinte: qual o maior problema do trânsito de Jaú, na sua opinião? Vai lá no Facebook, Facebook/TV Local Jaú com H, e você dá a sua opinião. Qual o maior problema no trânsito de Jaú? Só para ilustrar o que quer dizer isso, qual o maior problema no trânsito de Jaú, o que a sua opinião sobre? Número de carros, a imprudência dos motoristas, né? Enfim, o que você acha que precisa melhorar o sistema de trânsito da cidade? O que você acha que é o problema do trânsito da cidade de Jaú? Que é um problema, hein? Que é um problema, não tenha dúvida que é. Mas para você,
qual é o problema, o que realmente acontece. E se você quiser apontar algumas soluções também, a gente com certeza vai gostar da ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalinho, é rapidinho, daqui a pouquinho eu estou de volta, inclusive nós temos uma convidada para discutir essa questão do trânsito aqui na cidade de Jaú. Até já. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal. Da gente nesta quarta-feira, eu acho que estou meio fora aqui, né? Nesta quarta-feira, nós estamos recebendo aqui, já está aqui do meu lado, a Silvia Melges, que é tecnóloga em engenharia de trânsito, porque o assunto hoje que nós vamos debater é trânsito, tá? Nós vamos falar de trânsito. Você viu aí que nós já estamos trazendo a nossa pesquisa de hoje aqui dentro do Jornal da Gente, em relação ao trânsito da cidade de Jaú. Silvia, primeiramente, obrigado, muito bom dia, obrigado por você aceitar nosso convite para a gente falar do trânsito de Jaú e daqui a pouco, inclusive, nós vamos saber de algumas opiniões das pessoas em relação ao trânsito aqui da cidade de Jaú, que você conhece um pouquinho, né? Sim, conheço um pouco. Bom dia, espectadores. E é um prazer, eu me coloco à disposição para poder contribuir sempre que vocês precisarem. Daqui a pouco nós vamos já trazer alguns questionamentos para a Silvia nos ajudar aqui a debater essa questão do trânsito aqui da cidade de Jaú. Inclusive a pesquisa já está aí para você responder no Facebook da TV local, da TVL Jaú, que é o Facebook /TVL Jaú com H, tá? E a pergunta é:
qual o maior problema do trânsito de Jaú, na sua opinião? E aí a sua opinião que vale, daqui a pouco a gente vai trazer algumas dessas opiniões aqui, inclusive. Mas para ilustrar e para a gente daqui a pouco já começar aqui a nossa conversa com a Silvia, que vai nos ajudar aqui em relação à questão do trânsito na cidade de Jaú, nós fomos conferir principalmente no centro da cidade de Jaú, que é onde as coisas realmente acontecem, principalmente no horário comercial, né? Onde as coisas acontecem, apesar de que até eu quero discutir isso com a Silvia, porque me parece que o problema hoje do trânsito de Jaú não está só na área central, mas é um complicador porque no horário comercial tem um volume muito grande de pessoas circulando no centro da cidade, obviamente é um complicador. Por isso, eu pedi à nossa equipe de reportagem que fosse conferir os nossos problemas, conversar com as pessoas, saber das pessoas, né, o que elas pensam também em relação àquelas que circulam pelo centro da cidade, principalmente no horário comercial. Rodrigo Boni, Leonardo Gomes tem as imagens, pode rodar. 20 minutos. Esse foi o tempo que a nossa equipe de reportagem demorou para percorrer parte do centro da cidade, parte do que é considerado o quadrilátero central da cidade. Isso porque a gente está num dia considerado normal, na terça-feira, meio de tarde. A cidade nem está tão cheia assim. Mas o que a população acha da demora do fluxo de veículos aqui no centro da cidade? Eu acho que está um pouco complicado. Eu acho que precisaria regular estacionamento e acho que precisa dar uma bela organizada, acho que não está legal não. Em Jaú, eu acho que assim, os motoristas atualmente, eles são muito... Não tem respeito, não respeita pedestre, não respeita carro, é moto que ultrapassa pro lado direito, carro que às vezes ultrapassa pro lado direito, o pessoal anda sem paciência. Então aqui em Jaú está ficando difícil para andar, muito fluxo de carro. Eu acho péssimo. Eu dirigia em São Paulo, tirei carta em São Paulo. Depois eu vim pra cá, pelo amor de Deus. Me desculpa falar, mas eu falo que as pessoas aqui não sabem dirigir, sabe? Pois é, Arthur, aí fica a dúvida. O que foi anunciado como vai ser feito, vai efetivamente resolver um problema que já é crônico e já existe e prejudica boa parte da população da cidade? Ou existem outras formas de tentar desengarrafar o trânsito aqui, Arthur? Olha, que é crônico o problema, a gente sabe, que é fácil de perceber, você olhar em horários, principalmente aqueles considerados horários de pico, né? Questão de estacionamento, a circulação realmente. Qual é o grave problema, qual o grande problema que nós temos no trânsito na cidade de Jaú? Primeiro, são os motoristas, o sistema que precisa ser melhorado, o que realmente acontece, Silvia? Arthur, nós precisamos lembrar que trânsito, ele é um conjunto, ele tem atores envolvidos, que são as autoridades de trânsito, são os próprios motoristas, e nós temos o órgão público que ele precisa intervir nessa situação. Eu pude perceber na reportagem que o condutor, ele olha, ele vê o problema e ele imagina que o motorista é o culpado por aquele caos. Mas, na verdade, temos sim a falta de disciplina do motorista, que pode ser resolvida com o intermédio da autoridade de trânsito, através de campanhas educativas e de fiscalização, e temos a questão da própria engenharia de trânsito, que resolveria problemas, gargalos, horários, estacionamentos, para melhorar o fluxo, a questão do semáforo sincronizado. Então, nós temos aí um problema que ele pode ser resolvido principalmente com a vontade política e o conhecimento da equipe técnica. E ele vai atacar problemas, ajudando a população a fazer um uso melhor do trânsito. Sim, mas existem alguns desses problemas, são problemas crônicos e que vêm de longo tempo. Sim. Teria que ter sido feito um trabalho gradativo, é possível reparar isso hoje. Há que se considerar também, não tem jeito, é inegável, que hoje nós temos um número muito maior de veículos do que a gente tinha, por exemplo, há 10 ou 20 anos atrás, não é isso também? Essas questões sendo tudo elas, né, consideradas
já dá para tomar uma atitude de imediato para tentar minimizar pelo menos esse problema? Sim, Arthur. Lembrando que pelos dados do Denatran e do IBGE, nós temos hoje uma proporção para Jaú de 1,47 habitantes por veículo. Então imagina que seria 1,5 habitante por veículo. Então Jaú é uma cidade que tem realmente muitos veículos como outras cidades. Digamos hoje quase 100 mil veículos então. 93 mil veículos. 93 mil veículos. Pelos dados de junho de 2014 do Denatran. Certo. Esse número pode ser maior. Né? Os que são registrados pelo Denatran é esse número que nós temos. Certo. Sem contar também a frota flutuante. É o que eu ia dizer. As pessoas que vêm de outras cidades para cá. Exatamente, que estudam ou trabalham aqui. Então, Arthur, considerando congestionamento, nós temos cidades de médio porte e de grande porte. Cada cidade deve ser analisada. E temos também medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. No caso de Jaú, por um exemplo, eu vou citar um exemplo que, como conhecedora da cidade, todos conhecem, sabem que eu já trabalhei aqui. Nós tínhamos uma proposta, e eu acho uma proposta válida, de construir, de detectar prédios que estariam abandonados ou prédios que não teriam uso. A prefeitura, como contrapartida, transformaria esses locais em bolsões de estacionamento com incentivo para empresários e supriria uma parte desses veículos da via para bolsões de estacionamento, ampliando uma faixa de rolamento no centro da cidade. Certo. Essa seria uma situação de curto prazo. Certo. Também em algumas esquinas, Arthur, você percebe uma fila de carro estacionado de um lado e do outro. Certo. Nas proximidades, se você remover umas 3 ou 4 vagas de carro, você cria uma área de escape para que não congestione a via e os veículos que não vão fazer conversão seguiriam reto. Certo. São medidas simples que demandariam vontade política, não são medidas de alto custo e que a curto prazo ou médio prazo você conseguiria mitigar esse problema, não resolver de uma vez, porque a solução seria a longo prazo. Certo. O motorista em si, qual que é o papel de nós motoristas, cidadãos, para tentar melhorar essa questão? Uma educação melhor no trânsito e da onde poderia partir isso, como, né? Eu até brinquei ontem aqui, cavalo velho não pega trote, então eu acho que alguns motoristas já estão meio que acostumados a fazer errado, né? Não sei se só a questão punitiva de autuar esses motoristas resolveria ou não. O que nós poderíamos fazer em relação a tomar uma providência diretamente com os motoristas? Aliás, teve gente que pegou pesado aí, teve gente que falou, aqui em Jaú o povo não sabe dirigir, teve uma mulher que disse isso. Teve outro que disse o seguinte, o pessoal é mal educado no trânsito, né? Motociclistas cortando pela mão direita de direção, não respeitam muito o trânsito. E para os motoristas? Nós vemos o comportamento, Arthur, do motorista quando ele está de posse de um veículo, dentro de um veículo ou numa motocicleta, ele tem um comportamento individualista, como se aquele fosse o mundo dele, o espaço dele. O sinal do semáforo abre para ele, então ele não se lembra às vezes que tem pessoas tentando transpor a via também com aquele mesmo tempo. Há uma parada para embarque e desembarque no meio da rua. Então esse comportamento do motorista deve partir de cada um de nós. Nós não precisamos que a autoridade diga para você respeite o seu próximo. E eu acho que à medida em que a situação vai ficando complicada e entramos num caos, o próprio motorista começa a perceber, eu não estou conseguindo conviver e sobreviver no trânsito. Então ele mesmo deve pensar que a atitude dele é uma cadeia. Sim. E que vai tornar o trânsito cada vez mais caótico. Certo. E passando da parte do motorista, que é a nossa postura mesmo diante do trânsito, porque nós também fazemos o trânsito, então temos a fiscalização. Onde você não conseguiu respeitar a tua obrigação, o teu espaço, aí então a autoridade de trânsito te faria entender que aquilo não está certo, com uma advertência, não punindo você de imediato, mas dando uma advertência, fazendo você refletir que você infringiu uma lei. Olha, sabe que é claro que, obviamente, a área central da cidade é muito importante. Mas hoje os bairros têm um papel importante, inclusive na parte comercial também, aquela coisa toda. O caminho seria a descentralização, ou seja, tirar um pouco do centro esse fluxo tão grande, né? Com agências bancárias não sendo tão localizadas no centro, com algumas áreas de comércio também saindo um pouco do centro. Isso resolve? Tem alguma experiência de outras cidades que possa mostrar já algum resultado disso, ou efetivamente o trabalho tem que ser
no trânsito realmente? Nas duas coisas, Arthur. Veja bem, tanto é verdade o que você está colocando, que nós podemos perceber em Jaú que nós já temos agências bancárias trabalhando com agências descentralizadas. Para quê? Para que as pessoas realmente só usem o centro, a agência central, em caso de necessidade. Sim. Então essa é uma verdade, o caminho é esse. Certo. E, o que a gente não conseguir tirar do centro, porque nós temos, Jaú é uma cidade, cada cidade, como eu digo, deve ser estudada separadamente, ela tem uma cultura, ela tem uma característica, ela nasceu de um jeito e foi crescendo de um jeito, então ela deve ser estudada separadamente. Jaú, ele tem um centro antigo, muitos comércios, então... Leito carroçável muito pequeno. Exatamente. Tanto que o nome é esse, leito carroçável, porque é da época ainda em que se andava de carroças realmente, né? Exatamente. Nós temos... vem dessa época, então ele é estreito também, né? Nós temos que considerar isso também. Então o que eu sugiro, como já sugeri, nós não tivemos tempo de executar, gostaria muito que a minha cidade tivesse a continuidade de um trabalho sustentável na questão do trânsito. Por quê? As agências ou os serviços que pudessem ser centralizados seriam aqueles que não, também não é bom deixar um centro vazio, Arthur, porque aí é uma situação de convivência, é necessário realmente que perde tenha a movimento. Dinâmica do comércio local também. Exatamente. Então, para as instituições do comércio que ficou, aí vem a sugestão de criar bolsões de estacionamento, retirar, para suprir um pouco a vaga que se tiraria para ceder para o leito carroçável, porque a via é feita para trafegar. Mas isso feito de que forma? Desculpa, eu não entendi. De que forma seria feito efetivamente isso? Efetivamente. Nós temos prédios, já foram detectados, nós já estudamos prédios em Jaú que estão parados, abandonados. Que poderiam ser usados como esses bolsões. Exatamente. O poder público incentiva, faz uma contrapartida, uma parceria público-privada. O problema de congestionamento, convenhamos, é do poder público. Então ele precisa ajudar a resolver. Como ele resolveria? Dando a contrapartida, ajudando, oferecendo esses espaços para empreendedores, dando incentivo fiscal para que se instalassem esses bolsões e suprissem essas vagas que precisariam ceder o espaço para os veículos começarem a trafegar e minimizar o problema do centro. Eu não sei se existe ou não, existe um estudo para saber o quanto as pessoas utilizam o seu veículo. Vou exemplificar. O quanto dessas pessoas estão utilizando mesmo para trabalhar, o quanto dessas pessoas estão usando mesmo para fazer o serviço do dia a dia ali, né? Serviço de banco, ir na loja, ir no supermercado, e o quanto as pessoas estão utilizando porque utilizam mesmo para passear. Dá para mensurar isso ou não? Vou dizer por quê, aonde eu quero chegar. A gente sabe que nos países avançados, onde melhorou-se o trânsito, melhorou porque melhorou a questão do transporte coletivo, né? E isso é uma discussão antiga já no Brasil, que nós temos, não é Jaú, é no Brasil. O transporte dá para contar nos dedos, nem sei se dá, as cidades brasileiras que têm transporte coletivo de qualidade, né? Não é Jaú, não é questão só de Jaú, mas também Jaú. O quanto daria para melhorar isso se nós tivéssemos esse transporte coletivo de qualidade, que eu estou dizendo que, na minha opinião, não tem. Eu acho que é caro e não é com essa qualidade que eu acho que a população merecia. Exatamente. Como nós colocamos, eu te disse que haviam soluções de curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, para resolver o problema central, eu sugeria o que foi colocado. A médio prazo e longo prazo, não tão longo, não podemos. Isso é uma situação que deveria ser resolvida já, Arthur. Porque senão, de longo nós já estamos passando e não está resolvendo. O número de veículos tem aumentado, o transporte público de qualidade, não é? Sim. Então, com frequência. Então, se você tivesse hoje um transporte público com um preço acessível, aí é que eu gostaria de entrar também na responsabilidade do poder público, porque o transporte é uma obrigação do poder público, ele delega para empresas terceirizadas, então é responsabilidade dele sim. O que ele deveria fazer? Quando a tarifa subir muito, ele entrar com subsídio para que você consiga usar, que você escolha, na verdade, usar o ônibus, né? Sim. Então, com um preço acessível... Que seja uma alternativa melhor. E onde ela seria melhor? Com o preço acessível, com a frequência. Então, você precisa chegar no seu trabalho ou no seu compromisso no horário, o ônibus precisa estar lá no horário. Não é? Com conforto, com segurança. Então, se investirmos no transporte público de qualidade,
Aí sim, as pessoas veem vantagem em deixar o automóvel e usar o transporte coletivo, isso a médio prazo. Isso Jaú deve fazer em todas as outras cidades. É inadmissível você ocupar um carro com uma ou no máximo 2 pessoas e as vias sendo entupidas de veículos. Foi muito discutido isso, inclusive, no momento em que nós tivemos a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai vir as Olimpíadas também. E nós teremos esse problema, principalmente no Rio de Janeiro, a gente sabe que teremos esse problema. Ou seja, o Brasil todo sofre com esse problema que é no investimento em transporte público. Nós fomos conversar com algumas pessoas nas ruas também e algumas delas apontaram algumas soluções, ou seja, o que elas entendem que sejam, de repente, uma solução para o problema, que seja uma solução para o problema. E aí depois nós vamos, é claro, falar aqui com a especialista, se é ou não é uma solução para o problema. Pode rodar. Olha, faróis em determinados lugares que não tem. A educação e eu acho que, precisava remanejar o trânsito. Tá tudo meio parado e o trânsito não tá legal, não. Eu acho que, esses negócios de rotatória assim também não funciona legal, não. Eu acho que tá errado, sabe? Vagas, pelo amor de Deus, principalmente vaga, porque às vezes você roda 1 hora aqui e você não encontra vaga nem lugar para pagar. Onde você paga, tá os pininhos lá, sabe? Não temos vaga. Vou falar um outro negócio que comercialmente nem seria muito, mas eu vou falar. Eu acho caro estacionar em Jaú. É caro. Na minha opinião, é caro estacionar em Jaú. Se você, por exemplo, vai trabalhar e deixa o seu veículo no estacionamento, brincando, você vai gastar 15, 20 reais, mas brincando. É mais do que para comer. Você vai gastar de estacionamento. Acho que é mais que isso, hein? Acho que talvez mais que isso, que 15 ou 20 reais você vai gastar para deixar o seu carro. Põe isso na ponta do lápis no final do mês para ver quanto é que dá. Né? Aí, Arthur, mas tem lá mensalmente, não sei quanto que fica mensalmente, mas não é barato. Não é barato. Eu acho caro. Eu particularmente acho caro. Se alguém acha barato, beleza, respeito, mas eu acho caro. Você para 1 hora num lugar lá, é 4, 5 reais para você parar. Você desceu só para ir lá numa loja, de repente trocar uma roupa, de repente comprar alguma coisa e tal, 4, 5 reais para você parar. É caro, na minha opinião é caro, tá? Foi falado ali de semáforo, né? Que esse é um problema também. Foi falado ali de vagas de estacionamento, que você já falou, na sua opinião, os bolsões, dessa ideia, e da educação dos motoristas, que nós falamos também, que é um problema. A questão de semáforo, no que melhora e no que de repente não resolve com essa quantidade de veículos que tem? Nós temos um problema de semáforo aqui em Jaú, por exemplo, que tem rua que às vezes trava, abriu lá, fechou lá o sinal, aí dá a volta lá do outro lado e está fechado ainda. O semáforo, ele é, na verdade, para auxiliar de que forma o trânsito? Para dar um fluxo maior, não é? Exatamente. Você tocou num ponto, Arthur, olha, o semáforo abre aqui, eu dou a volta. Isso acontece quando há um mau funcionamento do semáforo. Mas então faz tempo, hein? Exatamente. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu venho, mesmo quando não trabalhava em Jaú, venho a Jaú há 20 anos e desde que eu me conheço, eu venho para Jaú, existe esse problema. Então funciona mal faz tempo. O semáforo, que nós temos percebido aqui, tem muitos semáforos desligados. Sim. E desligado por semanas. Então, esse fluxo, o tratamento daquele cruzamento com problema, ele vai refletir no próximo cruzamento e o próximo, e assim uma cadeia. Então, vocês estão percebendo em Jaú um problema muito grande de manutenção, de falta de manutenção semafórica. Então, esse é um ponto. Segundo, o semáforo funcionando bem, nós temos aí a sincronia deles, que não resolvem em todas as vias. É necessário se fazer um estudo com o volume de veículos que passam por ali em determinados períodos e fazer-se a chamada onda verde, mas ela não funcionaria da mesma forma o dia inteiro. Em determinados picos, com tempos intercalados, para que o fluxo, para que o sinal do semáforo atenda a este fluxo de tempos em tempos. Tá, e isso é como? Tem que mudar todo o sistema de semáforo da cidade hoje. Não, a comunicação entre os equipamentos, Arthur, ela não depende só daquele equipamento fixo que está. Então, o equipamento fixo está e ele é. Então, aquele conjunto de luzes que você vê, o braço do semáforo é uma coisa.
O que nós temos dentro dele é como se fosse um processador, um computador. Certo. E este sistema é que tem que ser interligado aos demais. Então o que tem que mudar é o sistema e não Exatamente. Então teria Precisamos que ver o que está acontecendo com o sistema deles. Certo. E não com o equipamento em si. Não significa que você tenha que trocar os semáforos. Não necessariamente. Tá. Nós falamos da questão de fluxo. Tem lugar que é dificuldade, que nós temos dificuldade no fluxo, e tem lugares que se tem velocidade demais, né? Reclamação demais. Exatamente. Qual que é hoje a orientação em relação, por exemplo? Sei que eu acho que nem se pode mais, agora não sei se o vereador faz indicação de lombada, por exemplo, como é chamado os redutores de velocidade, né? Lombada, popularmente todo mundo chama assim. Mas é muito comum a gente ver os vereadores dizer, lombada em tal lugar. Se bobear, todo mundo quer uma lombada na porta da casa dele. Você não anda, só tem lombada. Porque aí diminui a velocidade e o risco também na porta da casa da pessoa. Mas existem alguns pontos que a gente sabe que realmente há excessos, essa coisa toda. Qual o critério para se colocar uma lombada, se colocar, de repente, o tachão, que a gente está vendo que está sendo colocado em alguns pontos também? Quais os critérios para esse tipo de colocação de redutores de velocidade? Eu gostaria de deixar claro, Arthur, que os tachões, conforme são colocados hoje em Jaú, eles estão contra o Código de Trânsito brasileiro. Foi discutido isso, realmente. Exatamente. Mas foi dito que não, que existe uma brecha na lei. Existe? Não. Resolução 336 de 2009 do CONTRAN, qualquer pessoa que estiver ouvindo pode acessar essa resolução. O tachão, ele não pode ser usado transversalmente à via. A taxinha, que é a menor, também não pode ser usada nem como redutor de velocidade. Por quê? Porque eles danificam o veículo e danificam o pavimento. E também tem uma observação que o Código de Trânsito não faz, mas nós que somos da área e por observação, em tempos, por um exemplo, úmido, com chuva, há um grande risco de motociclistas caírem devido a esse dispositivo na via. Então ele é proibido, ele não tem amparo legal e eu tenho percebido, Jaú tem colocado isso em várias vias da cidade. É um dinheiro que poderia ser gasto, por exemplo, para um divisor de via. Então, eu só tinha tachão em estoque, então vamos usar corretamente esse dispositivo. Então o tachão ele tem que ser descartado como redutor de velocidade. O obstáculo, a lombada em si, ela tem amparo legal, ela foi desenvolvida para reduzir velocidade, mas não significa, Arthur, que o problema, está tendo excesso de velocidade naquela via. Eu vou lá e vou colocar uma lombada. Não, cada caso deve ser estudado, ela é sim uma alternativa, mas cada caso, cada situação, de repente é um veículo, de repente são situações esporádicas, o vizinho, a população já se assusta e já pede uma providência imediata. É por isso que a autoridade de trânsito deve estudar o histórico do local e as características do local para depois adotar a alternativa. Não é só ir colocando a torto. E tampouco com indicação de vereador. Não é porque um vereador pediu, vamos lá e vamos colocar uma lombada, que você deve colocar. Precisa ser feito um estudo. Exatamente, por isso que... E ela é regulamentada, ela tem altura e tamanho regulamentado. Tem dois tipos de lombada. Tem uma lombada que ela é mais estreitinha, com 1,5 m, 10 centímetros de altura, e essa pode ser colocada em outras vias. Essa lombada menorzinha, ela não pode ser colocada onde há corredor de ônibus. Então tem uma lombada mais estreitinha que não pode ser usada ali, então tem que estudar. Certo. A outra lombada, que é uma lombada mais suave, ela pode ser usada, mas nós devemos considerar a inclinação da via, o volume de veículos que passa por ela. Então tem uma série de fatores, Arthur, que você tem que estudar e estão todos na resolução. Se você pegar a resolução e ler, ali tem uma diretriz para você saber se você pode ou não usar. E depois o feeling do técnico que vai olhar o local e conhecer a situação e saber se ele vai fazer uso ou não desse redutor. Certo. Bom, dá para pôr a pesquisa aqui já? Não. Dá para pôr a pesquisa para a gente saber o que o pessoal tem dito aqui. A Juliana de Castro Colacite Quagliato. A falta de respeito dos motoristas, não sinalizam o que vão fazer, cortam a frente, não tem paciência de esperar a sua vez. Se for listar aqui, ficarei até 2020 listando, ela está dizendo aqui. A Otiliana Nunes está dizendo que o problema do trânsito na cidade de Jaú são os motoristas. É uma empresa isso? Eu acho que é. Com certeza os motoristas imprudentes. O Tuca está dizendo o seguinte: falta de estacionamento e motoristas mal educados.
O Paulo Turino, falta de sinalização de solo Tuca é o Tuca Melges, aquele fotógrafo. Perdi aqui o sinal. Será que eu que atrapalhei aqui, né, para perder o sinal? Né? Eu acho que foi. Mas deixa eu ir lendo aqui. Dá para ir lendo aqui. Vai lá. Motoristas que não conhecem regras básicas de trânsito, não dão setas, andam no meio da rua ou devagar, quase morrendo, é isso? Do lado esquerdo da via, vivem na época das carroças. O João Pellegrina está dizendo assim, falta no trânsito uma pessoa que mostre para o Poder Executivo as necessidades e o mesmo ouça, como a falta de pinturas de solo. E já se passaram um ano e meio e nada foi feito. Orientação ostensiva, é o que ele está dizendo aqui. Tem mais ou tá bom por aí? Olha, nós vimos aqui, Silvia, vários comentários, né? Tem mais? Ah, Silene. Ô Silene, grande abraço, Silene. Silene Auer. A falta de educação de alguns motoristas. A Mariana Paulus disse, imprudência dos motoristas que geralmente esquecem que existe seta no carro. Isso é uma das reclamações, né? Questão de seta é complicado. A dona Claudete Ramos Silva está dizendo muitos carros para poucas vagas. Aquela questão que a Silvia estava falando aqui também. A Mariana, a falta de semáforo também. Ela apontou aqui como a falta de semáforo. O Kleber Loy, acho que tem vaga sim. Deixa nessa questão de semáforos, Silvia. Tem mais lugares na cidade. Hoje a cidade caberia mais semáforos e isso melhoraria ou não melhoraria o trânsito? Só colocar semáforos não significa que vai melhorar o trânsito? Só colocar semáforo não significa que vai melhorar, Arthur. Em algumas situações, o semáforo ele chega a prejudicar. Né? Tá. E nós temos situações em outras cidades e que nós estamos fazendo uma experiência interessante. Mesmo com uma rotatória grande, um dos braços da rotatória que tem um volume maior, a gente está colocando semáforo para controlar e dar prioridade de passagem para o fluxo menor. Então, a junção de uma rotatória e um semáforo, mas em locais onde são estudados. Volto a dizer, o semáforo não é solução para tudo, em alguns locais ele pode prejudicar. Pode até prejudicar. Bom, a Mariana Paulucci entende, ela não colocou aqui quais os locais, mas para ela entende que em alguns locais ainda falta semáforo. Eu não sei qual seria o local, mas é a opinião dela aqui. Acho que o Kleber Loy, acho que tem vaga sim. O trânsito parado no centro é que as pessoas querem parar na porta. Se andar uns 5 ou 6 quarteirões, se andassem, né, no caso, uns 5 ou 6 quarteirões, resolveriam um pouco os problemas, mas isso cansa muito as pessoas. Não deixa de ser uma verdade. Ele tem razão, o Kleber tem razão. Mas aí não cabe também estimular as pessoas a pararem um pouco mais longe, de alguma forma, tendo também um acesso melhor para se estacionar nesses outros pontos que não sejam tão centrais assim? Com certeza, é a alternativa que eu já disse anteriormente. Então, pontos que não estão tão no centro, e a dica do Kleber, andar um pouquinho, porque às vezes ele tem razão, na porta de escola você percebe isso, né? E no centro, você quer parar no centro. E uma das entrevistadas, ela falou uma coisa interessante, e nós já sabemos disso, que ela não encontra uma vaga, então ela fica dando volta no centro para encontrar a vaga. Um dos fatores que geram congestionamento, Arthur, é essa procura por vaga. Entendi. É uma manobra. Se ela vai 5 ou 6 quarteirões mais longe e estaciona lá, ela diminui essa voltinha. Exatamente. A Silvia falou um negócio aqui que eu preciso falar. Eu vou falar. Porta de escola. Olha, vou usar um termo até pesado. Que inferno passar em porta de escola na hora que estão saindo as crianças, hein? A mãe não quer parar o carro lá na frente para vir pegar o filho. Ela para na frente, na porta da escola e abre a porta e fica esperando o filho descer, rapaz. E ninguém toma providência disso. Eu não sei se é a polícia, se é o pessoal do trânsito, quem que é, se não quer se indispor e a escola também não faz nada, né? É brincadeira, principalmente as escolas particulares. Principalmente as escolas particulares. É brincadeira. Qualquer dia eu vou mandar filmar, hein? Eu vou mandar filmar a placa do carro, inclusive. Tá? Vou mandar filmar a placa do carro e mostrar aqui quem é que anda fazendo isso. Aliás, olha que eu fico o programa inteiro mostrando aqui, porque se parar em todas as escolas, quase todas, se não todas, principalmente as particulares, não só, mas principalmente as particulares, na hora de saída da escola, é brincadeira. Mas vamos lá. Lucimara Gomes, sou motorista também, muitos não respeitam a sinalização,
principalmente o pare. Esse negócio é complicado também. Muito difícil. Temos que dirigir por nós e pelos outros, pela falta de respeito e duração no trânsito. Essa questão não tem jeito, aí já é fiscalização, né? Se a pessoa não respeita o pare, o semáforo, fura o semáforo, que eu já vi de monte, motociclista, então, não tem nada contra motociclista não, pelo contrário, acho que a moto é uma solução rápida, né, bastante viável e tal, mas o que eles abusam de vez em quando, não é só eles, o motorista também, e alguns motoristas não respeitam eles, inclusive, essa que é a grande verdade, não respeitam isso, sou até suspeito para falar disso, é melhor nem falar, mas que tem alguns que abusam, barbaridade, abusam, aí não tem jeito, é fiscalização, né? Arthur, eu gosto sempre de colocar que é claro que a fiscalização ela não é por si só uma solução também. E nós podemos perceber que a gente não está tendo uma educação no trânsito em Jaú. O ano passado, por um exemplo, nós não vimos a campanha da Semana de Educação no Trânsito, que é de 18 a 25 de setembro. Então, a educação no trânsito ela é importantíssima. E se você mesmo assim dispôs de todo o seu esforço na educação no trânsito, e ainda assim o condutor ele é displicente, aí sim eu concordo com a fiscalização. Aí precisa ter a fiscalização para punir. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco eu vou voltar. Tem mais gente aqui dando a sua opinião, falando. E daqui a pouco eu vou voltar para falar a respeito dessas opiniões que as pessoas estão dando também. E aproveitando para conversar aqui com a Silvia Melges, que é especialista no assunto. Até já. Esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal.
Já estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Gente e hoje nós estamos recebendo aqui, eu achei que eu estava ali, viu? Nós estamos recebendo aqui a Silvia Melges, que é especialista, que é tecnóloga em engenharia de trânsito, é especialista em trânsito, e o assunto que nós estamos discutindo é esse, tá? www.tvljaú.com.br é o site da TV local, com a nova programação. Quem é que estreia hoje? Hã? Hoje tem estreia também, não tem? Daqui a pouco eu conto. Acho que é a Aline, hein? É a Aline? Quem? Hoje é a Karina. Hoje, não é hoje a estreia, é a Karina, que já está aí já há algum tempo, a Karina Andriotti. www.tvljaú.com.br, que você pode assistir a programação, inclusive através do site da TV local, tá bom? Tem um telefone de contato também, que é o 34180400, e tem também o nosso Facebook, que vai agora fazer uma outra pesquisa. E o assunto é polêmico, o assunto é o Parque do Rio Jaú. O Parque do Rio Jaú, aí é o Facebook, TVL Jaú, TV Local Jaú, que você pode acessar também. O assunto é polêmico. O Parque do Rio Jaú, todos nós sabemos que fica muito movimentado, principalmente nos finais de semana. E começaram a acontecer alguns exageros, né? Entendido assim por algumas pessoas que frequentavam, enfim, até que a promotoria pública fez um pedido para a prefeitura que tomasse providência em relação a essa grande movimentação e principalmente sobre a informação de que nós tínhamos lá um consumo excessivo de bebidas alcoólicas por menores e também por drogas, inclusive por menores. O que fez a prefeitura? A prefeitura acabou, o Departamento de Trânsito, né, a Secretaria de Trânsito, acabou proibindo o estacionamento em alguns horários. Inclusive, nós temos uma placa aqui que mostra de segunda a sexta-feira, das 23 às 6, né, das 11 da noite até às 6 da manhã, a proibição. Aos sábados, domingos e feriados, das 12 às 6. Então, subentende-se que das 12 horas até as 6 horas da manhã. Do meio-dia desse dia até o... Do outro dia. Então, no domingo, por exemplo, começa a proibição às 12 horas e está proibido até às 6 horas da manhã da segunda-feira, né? É o que a gente está vendo aqui. E essa proibição gerou até uma certa polêmica, né? Algumas pessoas entenderam que é correto para poder minimizar o problema lá e outras entenderam que não. Nós fomos lá conferir, nós fomos lá fazer uma matéria a respeito disso, inclusive tem a opinião de algumas pessoas e que você vai acompanhar agora. A matéria do Rodrigo Boni e as imagens do Leonardo Gomes. Pode rodar. Arthur, já que o assunto é segurança viária, a gente veio até um outro ponto da cidade que tem causado polêmica. A gente está aqui na região do Jaú Shopping, mais exatamente no Parque do Rio Jaú. E é aqui que tudo tem dado problema. Afinal de contas, recentemente, placas de proibição de estacionamento foram instaladas em todas as áreas que circundam essa grande região da cidade. E isso acabou, segundo frequentadores do parque e de centros comerciais aqui das redondezas, prejudicado a família. Afinal de contas, os menores continuam a frequentar essa região aqui da cidade e fazer o consumo de bebidas alcoólicas e também de drogas. Afastados daqui, até agora, somente as famílias. Bom, a questão é o consumo de droga e também o de bebida. Até para falar a verdade, até agora eu não entendi como que o trânsito entrou nessa questão. Me parece que porque muitos veículos paravam por ali e tinham bebida alcoólica, né, nesses veículos, né, muita gente bebendo, e há informação inclusive de drogas, né, que eu acho que é um negócio também que é uma acusação grave, porque se você sabe que tem droga ali, eu não sei quem que teria que fiscalizar isso. Compete ao trânsito, Silvia? Eu gosto de usar até uma linguagem simples para falar com as pessoas, para que as pessoas às vezes entendam, porque quando a gente fala com técnico a gente usa uma palavra mas quando é com população a gente às vezes costuma, para que a pessoa realmente entenda. Veja bem, o problema da embriaguez e de drogas, se é que houve, de maneira nenhuma é um problema da autoridade de trânsito. Então, eu costumo dizer que, nesse caso, deram um remédio de gripe para curar uma catapora.
Esta é uma responsabilidade da Polícia Militar, perturbação do sossego, uso de droga, e não da autoridade de trânsito. Então, a via, que é um lugar onde as pessoas poderiam estacionar para levar as crianças no parque ou para ir a algum estabelecimento comercial, tem até um salão de festas ali, que eu percebo que foi prejudicado, porque eu mesmo já frequentei ali, e a prefeitura dá o alvará de uso, né, para que frequentem, por exemplo, 2.000 pessoas. E aí, com essa restrição de estacionamento, onde é que vai se estacionar? Sim. Então, o contrassenso... O salão de festa eu não concordo muito, não. Ele que ganha muito dinheiro lá com o salão de festa dele, ele coloca estacionamento lá também. Faça parte dele. Eu, sinceramente, não concordo. Eu estou preocupado com as pessoas que frequentam lá o Parque do Rio Jaú. Salão de festa, o dono que se vire para fazer alguma coisa lá. Mas ele foi sim, ele foi prejudicado, tudo bem. Tem o shopping, tem o próprio Parque do Rio Jaú, que é um lugar de recreação, sim, e você vê que ele está sendo prejudicado. É isso que eu quero dizer. O Parque do Rio Jaú ali, que é um lugar que as pessoas vão realmente, né, que gostam de ir lá, de levar a família, essa talvez seja a grande questão aí envolvendo isso. O que o trânsito diretamente tem a ver com isso? Pode ter sido, como eu disse para você, alguma maneira de inibir a parada dos veículos ali, mas isso não vai resolver o problema. E uma coisa que deve ser considerada, Arthur, veja bem, quando você deixa uma via como a Dr. Quinzinho, ela já foi no passado, ela já teve histórico de acidentes sim, de alta velocidade, sim, tanto que ela já recebeu até fiscalização eletrônica. Imagine você, nesse horário da noite, essa pista livre, sem carro estacionando. O que é que o poder público, o que é que a autoridade de trânsito está oferecendo para o condutor infrator? Uma pista livre para desenvolver alta velocidade. Está muito mais fácil de correr lá. Então, você veja que ele está tentando resolver um problema com o remédio errado, porque essa não é responsabilidade da autoridade de trânsito, e ele está, sem perceber, dando chance para acontecer um outro problema mais grave. Agora, o que eu quero entender é o seguinte, se não é responsabilidade da autoridade de trânsito do município, por que o Ministério Público pediu providência para o município, sendo que, se lá aglomera pessoas bebendo ou usando drogas, em qualquer outro lugar, qualquer outra praça, qualquer outro lugar, de repente vai ter também, certo? Não é só porque é lá no Parque Rio Jaú. Lá tem um número maior de pessoas. Então, quer dizer, proibir, tomar providência. O que a prefeitura pode fazer? No caso ali, são os carros que param. Tá, então proíbo, os carros não param mais. Tá. Mas como a própria matéria disse, você não diminui o número de pessoas que vai frequentar lá, porque as pessoas podem ir, principalmente esses garotos continuam frequentando lá. Então eu não entendi por que o Ministério Público notificou a prefeitura. Tem que notificar a polícia e falar, vai lá e prende aqueles que estão vendendo bebida alcoólica para menor e os que estão usando droga, quem tem que fiscalizar é a polícia, não a prefeitura ou não? Exatamente. O Ministério Público, o que eu duvido que ele tenha feito, é dado alguma ordem para a autoridade de trânsito, faça isso ou faça aquilo. O que o Ministério Público... Pediu providência. Exatamente, pede providência. Mas quem diz o que vai fazer numa via pública é a autoridade de trânsito. Nem o prefeito tem a autoridade para dizer para a autoridade de trânsito, faça isso ou aquilo. Jaú é uma cidade municipalizada, temos a autoridade de trânsito, que seria o secretário de mobilidade hoje. No meu caso, eu fui também, e nós temos a autonomia e também a responsabilidade, Arthur. Entendi. Então, o problema que pode ocorrer aí recai sobre a autoridade de trânsito. Mas na questão de estacionar veículo lá, o Ministério Público pediu providência, certo? Certo. Que providência poderia ser tomada para não parar veículo lá? Eu não acredito que ele tenha determinado que não se estacionasse veículo, mesmo porque essa é uma responsabilidade do... Não, provavelmente não determinou, mas ele disse, eu quero providência porque os caras estão estacionando lá. Mas qual a providência que pode tomar? A autoridade de trânsito poderia dizer o uso da via é para estacionamento ou por exemplo, tem o Parque do Rio Jaú. Sim. A via, o estacionamento da via seria, no caso, para atender o parque. Então, a autoridade de trânsito deveria dizer, não, esta atitude seria incoerente, porque eu tenho aqui esse polo, que seria o parque, eu tenho centros comerciais, não é coerente. Ou seja, não atender o Ministério Público. Não atender, porque ele tem autoridade para isso. Não atender, falar, não vou fazer. Exatamente. Que mande a polícia fiscalizar lá, mas eu não vou proibir o estacionamento. Essa não é a minha responsabilidade. Entendi. O problema é embriaguez, é perturbação do silêncio. A responsabilidade da Polícia Militar. A polícia que se vire para fiscalizar. Tem mais gente falando sobre isso, é isso? Tem mais gente. Então vamos até lá saber a opinião das pessoas também em relação a isso. Pode rodar.
Eu acho que tira a liberdade das famílias de estar vindo trazer as crianças aqui no parque para brincar, atrapalha o comércio local, porque o pessoal não tem onde estacionar, e coloca o pessoal para estacionar lá atrás sem segurança nenhuma. Então não acho nada legal. Mas eu acho que não mudou muito o quadro não. Deu uma melhorada no pessoal que ficava ali atrás de madrugada. Diz que de madrugada aqui era horrível, né? Quebra de garrafa, briga, muita bebida, uso de droga. Atrapalha a família, que não é o caso, né? Que não é quem está dando problema para o pessoal aqui. Eu acho que só atrapalhou as famílias, porque o menor não dirige, ou pelo menos não deveria dirigir. Não vejo mudança nenhuma, contribuição nenhuma. Aí fica a pergunta, onde é que quem quer vir até o Parque do Rio Jaú, por exemplo, estaciona o carro num domingo à tarde, sendo que tudo aqui na redondeza é proibido. Família perdeu o direito, então, de vir ao parque. Sim, é dessa forma que eu enxergo. Eu acho que não houve benefício nenhum, não. Realmente o prejuízo foi muito maior para a família do que realmente a bebida com o menor de idade. Não vejo mudança nenhuma. Bom, uma coisa preciso falar, que não tem a ver com o trânsito aqui, e depois a gente volta a falar com a Silvia. Mas eu tenho que falar uma coisa. Bebida para menor. Bom, essa questão é uma questão complicada, eu já falei aqui, muitos sabem a minha opinião, não são obrigados a concordar com ela, mas eu vou dizer uma coisa para você. Bebida para menor bebendo, a responsabilidade tem que ser do pai e da mãe. Não é do prefeito, não é do juiz, não é do padre, não é do pastor, não é do chefe dele na empresa, não é de ninguém. A responsabilidade tem que ser do pai e da mãe, que deveria cuidar para que o seu filho não estivesse bebendo. Droga eu nem vou dizer, porque droga geralmente é mais escondido, vamos dizer assim. É mais difícil, às vezes até do próprio pai e da própria mãe, detectar. E às vezes até quando detecta, quando fica sabendo, o negócio já está degringolado, já está avançado. Então eu nem vou colocar essa questão da droga, porque é mais difícil mesmo, porque até para a polícia às vezes trabalhar essa questão da droga é difícil. Agora bebida, o filho chegar embriagado em casa e a mãe falar que não viu, que não sabe, que não o pai falar que não sabe, como é que é? Agora, sabe qual o grande problema? Tem pai, e que também é problema deles, beleza, tal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que não se pode terceirizar o problema. O que está acontecendo é isso, né? Nós estamos terceirizando o problema para todo mundo resolver e esquecendo quem deveria resolver, que é pai e mãe que deveria resolver esse problema. Aí o cara que organiza evento tem que cuidar do filho dos outros para não beber, tá? Do meu não precisa. Eu estou afirmando aqui, se o meu filho for para um evento, eu só tenho filho menor de idade, mas se eles forem para o evento, você não precisa cuidar dele para mim não. Eu garanto que ele não vai beber, porque se beber ele sabe o que acontece. Ele sabe exatamente o que acontece. Eu garanto para você. Você ele pode ir em qualquer evento, que beber eu garanto que ele não vai beber. Ele pode aprontar outras coisas lá, mas beber ele não vai beber. E se aprontar também, depois vai se ver comigo também na hora que chegar em casa. Também já sabe disso. Mas quem tem que cuidar é o pai. O que está acontecendo é que o juiz tem que cuidar, o delegado tem que cuidar, o policial tem que cuidar, a professora na escola, todo mundo tem que cuidar. E o pai e a mãe tem que fazer o quê? Não tem mais responsabilidade sobre o filho? O que é que estão fazendo? Mostra aqui atrás para mim o rolezinho lá de novo. Mostra aqui de novo. Os pais, aqui ó, lá atrás, ó, a polícia está ali, né? Olha lá, a polícia está ali. Aqui o que nós estamos mostrando aqui foi o que motivou todo o problema. O tal do rolezinho de gente perambulando para o meio da avenida, estacionando e ficando. Será que dá para ver algum carro com aquele porta-mala aberto, cheio de... E detalhe, você precisa de ver esse dia aqui que nós registramos, é um dia que a polícia estava fazendo uma blitz lá. Você precisa de ver na rede social o quanto a molecada sentou a pua na polícia. Bateram na polícia, não tem o que fazer, e papapá, vai pegar bandido, e que não sei o que, e com coisa que aqui, tá.
Olha isso aqui. Será que tem algum carro que dá para ver? Não tem. Acho que na imagem não tem nenhum carro que dá para ver. Mas carro até porque a polícia estava aqui, então dificilmente nós conseguimos registrar isso, né? Mas o carro com o porta-mala aberto, lotado de bebida, aquele som alto, é claro que alguma coisa precisa, alguma providência tem que ser tomada. Eu não estou dizendo que está certo ter proibido o estacionamento, mas alguma providência tinha que ser tomada. Bom, vamos lá para a pesquisa? Tem gente já respondendo. Dá tempo? Dá tempo. A pesquisa... Bom, primeiro, proibir estacionamento inibe o consumo de drogas? Não. Prender quem vende essas porcarias inibe o consumo de drogas. Acho que está mais no caso aí, a Ana Carolina Moser Soares, mais no caso das drogas até ela está falando, né? A Mariana Paulucci, não. Hoje em dia a gente vê isso em qualquer esquina e na frente de todo mundo, creio que não há relação, ou seja, o estacionamento e o consumo. A Tamires, será que é Vômero? Eu acho que é isso, né? Claro que não, só impede que as pessoas de bem vão passear por lá, né? O Rafael de Chiacchio, eu acho que é Góis, enquanto não existir um guarda armado naquela guarita e fazendo a ronda, a coisa não vai. Desculpa, mas eu não concordo, tá? Desculpa o menino aqui, o Rafael. Rafael, com todo respeito, mas desculpa, mas não concordo. É mais uma vez o poder público tendo que se virar para cuidar do filho dos outros. Me desculpa, mas eu não concordo. É mais uma vez a gente terceirizando o problema. É mais uma vez. Então daqui a pouco todas as praças também, nós vamos ter que ficar colocando guarda, essas coisas. Nós precisamos começar a aprender a viver em comunidade. Essa que é a grande verdade. Nós precisamos começar a aprender a viver em comunidade. Senão, realmente fica muito complicado. Bom, tá aí, portanto, a questão do estacionamento. Não é ilegal isso que foi feito. Pode não ser adequado, mas não é ilegal, né, Silvia? Não é ilegal porque a autoridade de trânsito, Arthur, ela tem autonomia para interditar uma via, restringir movimento, organizar o fluxo de veículos. Isso é responsabilidade, ela tem autonomia e é responsabilidade dela. Então, irregular não, ninguém vai punir a autoridade de trânsito porque ele fez isso. Certo. Agora, eu volto a dizer, foi usada uma alternativa para resolver um remédio de um problema para resolver um outro. Que não era a solução. Eu não concordo com a atitude, com o método usado. Tá. Para a gente finalizar, as empresas, que empresa que é obrigada? Porque a gente vê que algumas empresas, farmácias, supermercados, eles têm o estacionamento deles lá, né? É obrigado, quem é obrigado, quem não está obrigado a ter um estacionamento no seu estabelecimento? Nós temos em Jaú. Jaú, Arthur, é uma das poucas cidades que tem um decreto, que é o decreto dos polos geradores de tráfego. O que são polos geradores de tráfego? São empresas, comércios, hospitais, que geram essas viagens, geram esse tráfego. Então, como eles geram o tráfego, eles devem absorver uma parte. Sim. Tudo é impossível. Mas hoje Jaú tem uma lei em que abrir um estabelecimento, um dos pré-requisitos dele passa pela Secretaria de Planejamento, aprova o projeto em si e o Departamento de Trânsito analisa se para aquele volume de veículos que ele vai atrair, qual é o número de vagas que ele precisa fornecer. Quem define é o Departamento de Trânsito. Eu acredito que ainda assim, porque pela regra geral, eu não sei se mudou alguma coisa, mas sempre foi. O Departamento de Trânsito tinha autonomia para aprovar ou não também, se o empreendimento não oferecesse as vagas. Então, mas aí ele dá a quantidade de vagas que tem que ser formada? Sim, é isso? Hoje está no site da Prefeitura, é o decreto de polos geradores de tráfego. Todo mundo pode analisar ali, você vai ver o empreendimento, uma indústria de autopeças. Então, até tantos metros quadrados, tantas vagas. Uma farmácia, tantos metros, tantas vagas. Todo mundo hoje é obrigado. A partir do ano de 2006, Jaú ele tem o que poucas cidades têm. Ele tem esse decreto que ajuda a regulamentar. O que falta é o poder público realmente ser rigoroso com essa lei também. Sim, fazer cumprir. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer a maior loucura do mundo, mas e que pode ser que nem no mundo não exista isso. Mas hoje os fabricantes de veículos estão doidos para vender veículos. Sim. Eles querem vender. E Sim. cada vez mais, né? E a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão mesmo comprando. Tanto que você disse que para Jaú nós temos cerca aí de 93 mil veículos, né? E com mais o flutuante
Se bobear, nós temos aí cerca de mais de 100 mil veículos. O fabricante de pneu tem que se virar para recolher o pneu. O fabricante de pilhas, baterias tem que se virar. O fabricante de carro vai continuar fabricando carro e não ter responsabilidade nenhuma sobre esse fluxo de trânsito nas cidades? Isso, Arthur, infelizmente é uma coisa a nível esfera federal. Realmente, há veículos circulando, e São Paulo tem uma grande, quase 40%, vamos dizer, em torno de 40% da frota de veículos que são velhos. A manutenção, a pessoa que usa um veículo velho, às vezes a falta de documentação, o veículo está em situação, a mecânica dele está... Então, esse tipo de veículo deveria ser retirado da via. E não só vendendo o veículo, mas sim as empresas venderem uma porcentagem do que venderem, recolherem, fazerem sucata, reaproveitamento de peças que tiverem em condições. Mas esse assunto que você tocou não pode ser utopia para nós. Ele tem que ser uma visão de futuro, de sustentabilidade, de sobrevivência. Que a situação está cada vez mais caótica. Silvia, muito obrigado pela sua presença e participação hoje aqui no nosso Jornal da Gente, nos auxiliando, trazendo o seu conhecimento, e sempre que a gente precisar nós vamos chamar, viu? Obrigado. À vontade, é um prazer. Grande abraço. Gente, não dá tempo para mais nada, estou encerrando aqui o Jornal da Gente, dizendo que a gente volta logo mais às 7 da noite com o nosso Jornal da Gente, segunda edição. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e até lá.